Fala galera, beleza? Eu me chamo Cleber Martins e hoje eu vou mostrar passo a passo como que vai ser esse projeto da construção do nosso quarto eixo rotativo. E fazendo parte agora de um quadro novo aqui no nosso canal que vai ser durante esse ano todo quase que, na verdade, a gente vai focar bastante também nessa parte de fazer a nossa própria máquina ou fazer parte de uma máquina Router CNC, tá? Então a gente vai primeiro estar começando, né, esse projeto todo, né, de construção de equipamentos, né, de máquinas, na verdade. Eu vou começar primeiro construindo o quarto eixo e depois, tá, depois da construção, depois do teste, a gente vai começar a parte de projetos de construir uma Router CNC pequena, não vai ser uma Router CNC grande, vai estar construindo uma Router CNC pequena para a gente estar abordando, né, algumas partes de fundamento, de motor, de transmissão, sistemas de tração, para a gente ter detalhadamente, né, para a gente entender, na verdade, como funciona uma máquina na prática, né, tanto a parte mecânica quanto a parte elétrica. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso quarto eixo, tá? Eu projetei o quarto eixo de uma maneira bem diferente, né? Vou trazer coisas, na verdade, o estilo de máquina também bem diferente, tá? Eu sou engenheiro mecânico, tá, de formação, então eu quis aplicar um pouco do meu conhecimento, né, da parte de materiais para trazer alguns produtos e alguns projetos um pouco diferentes do que a gente vê no mercado atualmente. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o nosso quarto eixo, tá? O projeto, né, 3D do nosso quarto eixo. Como vocês podem ver, ele é uma peça, deixa eu ampliar aqui, ó. Ele é uma peça com uma base preta, né? Essa base preta, na verdade, vai ser PAD, tá? Eu escolhi por ser um plástico fácil de estar trabalhando, tá? Então ele vai ser com a parte móvel dele, né? Com a parte fixa, na verdade, que vai fixar na bancada, né? Aqui, né? Nesses dois lugares a gente vai usar para fixar. Aqui, na verdade, eu nem coloquei a marcação do parafuso, né? Mas a gente vai estar utilizando para fixar na bancada ou num trilho que a gente possa desenvolver depois. Aqui, na parte de trás, é o motor, né? Um motor de passo. Aqui na frente é um redutor planetário, tá? É um redutor planetário de precisão com uma redução de 1 para 5. E aqui na frente eu tenho uma castanha, né? Uma placa de castanhas de madeira, tá? Que ela tem 100 milímetros de diâmetro, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora de outros ângulos, tá? Ó, aqui é o projeto, tá? Aqui essa vai ser a parte de furação, né? De furação, na verdade, onde a gente vai prender, né, uma peça, uma chapa de PAD na outra, tá? E essa lateral vai estar sendo presa por baixo, tá? Ó, aqui na vista de trás, né? Então o redutor planetário ele vai ficar acoplado diretamente na placa, tá? O redutor planetário por si só ele tem resistência, né? Tanto no sentido axial quanto no sentido radial. Então o próprio redutor planetário vai se encarregar de fazer a parte como se fosse um mancal, né? Porque ele tem essa função e essa característica mecânica. Tanto é que quando a gente vai utilizar, quer dizer, projetos bem elaborados que utilizam redução planetária, você pode utilizar a redução planetária diretamente no pinhão e, consequentemente, né, diretamente na cremalheira. Por quê? Quando a gente trabalha com engrenagens helicoidais numa cremalheira, ele tem tanto força no sentido radial quanto força no sentido axial, tá? Então, um redutor planetário ele foi projetado para aguentar, né, esse tipo de esforço, né? Na verdade, o sentido radial seria para fora, né? E no sentido axial seria no sentido do próprio eixo, tá? Então, essa castanha vai estar presa diretamente aqui no redutor planetário. Aqui algumas outras fotos, tá? Aqui vai estar saindo, né, o cabo e aqui vai ter um buraquinho, né, que vai ter a conexão do tipo mic, tá? Eu vou mostrar para vocês também agora a parte de lista de materiais, tá? Vou mostrar, não, vou estar falando, tá? Aqui é uma vista frontal, beleza? Aqui na parte de materiais, tá? Só uma outra coisa que eu vou falar anteriormente de eu falar os materiais que eu vou estar utilizando, né, nessa montagem. Eu vou fazer uma lista detalhada para quem quiser montar ou para quem quiser procurar preços na internet. Eu vou colocar quanto que eu paguei na época, o site que eu comprei, tudo certinho para vocês verem como é muito mais barato, né, a gente fabricar uma peça ou parte de um equipamento, tá? Quando a gente tem o conhecimento para fazer isso, tá? Se a gente não tiver o conhecimento, se tiver comprar peças erradas, a gente pode montar da forma errada, tá? Então, quando você tem conhecimento, você consegue fabricar uma peça, né, um conjunto melhor do que você compraria pronto e gastando menos, até porque essa diferença que você vai economizar seria o lucro da empresa, tá? Mas falando sobre uma outra coisa rapidamente, né, já nesse assunto também, né? Diferença entre quarto eixo rotativo e eixo rotativo. Existe uma diferença grande entre essas duas, tá?
quarto eixo rotativo significa que ele é o quarto eixo da máquina. E eixo rotativo não necessariamente significa que a sua máquina tem 4 eixos, tá? Por exemplo, quando a gente vai estar projetando, fazendo a criação de algum percurso, seja no Aspire ou seja no Articam, né, nas últimas versões, eles já têm a função de eixo rotativo. Só que não é o quarto eixo. Quando a gente fala de eixo rotativo nesses programas Aspire ou Articam, eu vou estar falando só de Aspire porque Articam é basicamente a mesma coisa, só que um pouco mais desatualizado, tá? Então no Aspire, quando a gente vai colocar na parte para ele fazer um projeto rotativo, a gente na verdade vai estar substituindo ou o eixo X ou o eixo Y pelo eixo rotativo. Então, na verdade, a máquina vai continuar tendo 3 eixos. É que um deles não vai movimentar. Então, por exemplo, a gente vai limitar o eixo Y, né, o eixo de para frente e para trás, e vai trocar ele pelo eixo rotativo. Então, um eixo vai rotacionar, o outro eixo vai andar assim, né, usinando, e o outro eixo vai ser o eixo Z. Tá? Então, a peça rotaciona, anda nesse sentido e anda para cima e para baixo. Tá? Então, muitas pessoas ou muitos projetos contam com eixos rotativos que você vai substituir. Você vai tirar o eixo Y ou o eixo X e vai plugar o eixo rotativo. Esse exemplo que eu vou estar mostrando para vocês é com um quarto eixo a mais. Então a máquina já vai ter os 3 eixos X, Y e Z, e a mais ela vai ter o eixo A, né, que vai ser o eixo rotativo. Na grande maioria das placas controladoras que as máquinas têm, tá? Aqui na minha máquina, na minha Rotos CNC, que foi a empresa JDR que fabricou, ela tem a placa controladora, é uma RNR EcoMotion Blue, tá? Que é bem parecida com a vermelha, só que ela tem algumas entradas a mais, tá? Mas para o projeto que a gente vai fazer agora, as entradas a mais não vão mudar nada, tá? A grande maioria das máquinas caseiras trabalham com placas, placa controladora, né? Sendo a RNR EcoMotion. E eu vou mostrar para vocês que a grande maioria das placas EcoMotion, elas conseguem trabalhar com quarto eixo, tá? Muita gente tem essa dúvida, né, de mas minha máquina tem 2 eixos, 2 motores no eixo X ou no eixo Y. Galera, isso não tem nada a ver. Quando você tem uma placa controladora que cabe 4 eixos, você pode ligar 2 motores em um único eixo, tá? Não precisa usar 2 eixos para fazer o Y ou 2 eixos para fazer o X e os outros 2 nas outras entradas, tá? Dá para você usar uma saída para controlar 2 drivers e, consequentemente, controlar 2 motores, tá? Eu posso até mostrar se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, tá? É que no Mach 3 tem uma função, eu vou falar, mas pode ser que soe meio complexo, mas é bem tranquilo, tá? No Mach 3 tem uma função que você consegue utilizar uma das saídas como eixo escravo, tá? Então você vai, por exemplo, eu quero que esse eixo A copie exatamente o que o eixo Y faz. Então você coloca aí 2 saídas, uma no eixo X, uma no eixo A e uma no eixo Y, e elas fazem o mesmo movimento para frente, para trás e na mesma velocidade, tá? Mas existem outras formas mais fáceis de você fazer isso, eu vou falar em outros vídeos, tá? Só estou falando a diferença entre quarto eixo rotativo e apenas eixo rotativo, tá? Então ele pode ter 3 eixos ou 4 eixos, tá? Esse motor, né, esse sistema de movimentação que vai ser o nosso eixo rotativo, ele vai servir tanto para um quanto para outro, beleza? Então vamos lá, a lista de materiais prévia, né, que eu fiz até agora, tá? Eu já criei o projeto, já fiz os desenhos, tá? Eu não fiz a parte de usinagem, que vai ser o próximo vídeo, tá? Que eu vou estar fazendo a parte de usinagem e na verdade vai faltar uma pecinha aqui que eu não sei se eu vou ainda fabricar ou se eu vou mandar fazer numa tornearia, né? Em alguém que trabalha com torno, tá? Por enquanto os materiais são 8 materiais, né? Chapa PAD, eu comprei 2 chapinhas de PAD com 15 milímetros de espessura. Só vou falar, no próximo vídeo eu vou mostrar os materiais e vou estar mostrando a parte de usinagem, parte de montagem, depois a parte de ligação mecânica e elétrica diretamente na placa controladora da máquina, e a gente fazer até os projetos já utilizando essa peça, tá? Mas por enquanto, né? O que vai contar, né? Então 2 chapas de PAD de 15 milímetros nas medidas de 20 por 30 centímetros. Comprei parafusos, depois eu vou mostrar para vocês os tipos de parafusos que eu comprei. Foram parafusos meio que, não sei se a palavra correta é próprios para plástico, né? Mas é um parafuso que tem um fio de rosca mais fininho para acabar não trincando e conseguir prender bem firme no plástico, né? No PAD. Então eu comprei parafusos, tanto para prender motor como para prender tudo, tá? Eu comprei um motor de passo. Uma outra coisa muito importante, tá? A grande maioria das peças que são caras eu acabei importando, né? do AliExpress. Algumas peças eu comprei no Mercado Livre e algumas peças que foram mais simples eu acabei comprando em casa de material de construção. Mas eu vou deixar os links para vocês de sites
na internet para vocês conseguirem pegar a descrição certinha dos produtos que a gente vai estar utilizando aqui, se você quiser replicar ou quiser fazer algum projeto baseado nesse projeto que a gente vai desenvolver aqui, tá? Então, motor de passo, o motor de passo que eu vou estar utilizando é um NEMA 23 com 30 kg, tá? 30 kgfs, na verdade. Comprei drives também, o drive que eu comprei é o DM556, aqui não está escrito, mas eu tenho quase certeza que é esse, tá? DM556. Eu comprei um redutor planetário de precisão com uma redução de 5:1, que eu achei mais do que suficiente, tá? Eu comprei uma placa, né, com castanhas para madeira, né, de 100 milímetros. Diferentemente dessas placas para torno, né, a placa que ela tem a placa para madeira, ela tem a castanha mesmo, né, que é a parte que prende a madeira, ela consegue ficar muito mais fixa, tá? Porque ela tem um entalhe, na verdade, que é um rabo de andorinha, tá? A parte da frente ela estrangula mais do que a parte de trás, então por mais que a madeira, ou geralmente ele trabalha com madeira, né, nesse chuck, nessa castanha, então mesmo que a madeira fique com alguma folga, a madeira não se solta, tá? Diferentemente das placas para torno, que são feitas para segurar metal, tá? Então a gente comprou também essa placa com castanhas para madeira, mais conhecido como chuck, né? Mais conhecido, na verdade, quando você vai procurar em sites internacionais, no AliExpress, no eBay. Eu comprei conector mic, né? GX16, que é aqueles conectores de guitarra, né? Que na verdade as máquinas da JDR todas têm, e eu acho sensacional esse tipo de conexão. E eu comprei cabos. Cabos e fios, né? Cabo PP, e eu descasquei um pedaço do cabo PP para utilizar os cabos internos só para fazer algumas ligações lá na placa controladora, tá? Então foram esses a nossa lista de material, né? Que até agora está composta, né, com 8 materiais. Como eu já disse, o preço ficou bem baixo comparado a comprar um quarto eixo com essa potência e com essa precisão, né, que vai trazer o redutor planetário. Seria muito mais caro, tá? Então essa foi a apresentação, vou estar mostrei para vocês, na verdade, as fotos do projeto, né? E nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês tanto a parte de usinagem, quanto a parte de montagem, a parte de instalação da parte mecânica, parte de instalação da parte elétrica, tá? Como é que a gente vai configurar isso tudo lá no Mach 3 e também partir para a grande parte, né? Que é a parte da usinagem e criação de percursos utilizando o software Aspire, tá? Uma coisa importante que eu tinha esquecido de comentar, quando a gente trabalha com 4 eixos simultâneos, a grande maioria dos programas que a gente está habituado a mexer não vai conseguir desenvolver um trabalho. Por exemplo, o Aspire ou o Articam não tem função nativa para você estar mexendo com um quarto eixo simultâneo, movimentando os 4 eixos uma vez. Ele tem a função de eixo rotativo, só que apenas 3 eixos funcionando de forma simultânea. Então, existem outros programas, a gente tem que ou adaptar, né, a parte de programação. Você tem que entender da parte de linha de código, que o Edson do canal Tudo em Torno entende pra caramba, né? Ele utiliza, se eu não me engano, o programa Aspire para fazer a geração de percursos e depois ele manualmente coloca a função do eixo A, né, que é a função do eixo rotativo. Mas para quem não tem todo esse conhecimento, né, você tem que estar utilizando outros softwares para estar mexendo com o quarto eixo simultâneo, tá? Existem 2 softwares que são bem tranquilos da gente estar trabalhando, tá? Eu posso até apresentar para vocês depois, porque eu nunca, na verdade, trouxe aqui no canal esse software, porque não tem tanto sentido falar sobre eles, porque eles são um pouco mais complexos, mas eu posso trazer também, principalmente agora que a gente vai estar trabalhando com o quarto eixo, né? Que são o Fusion 360, que a grande maioria das pessoas deve conhecer, né? Para a gente estar fazendo desenho, para a gente estar fazendo criação de percurso, dá pra fazer um monte de coisa, tá? E também tem um programa que chama Desk Proto, tá? É um programa que é muito fácil de você estar utilizando, muito fácil mesmo de você estar utilizando. É um software caro que você... É um software caro, tá? Só que ele é bem limitado, ele tem poucas funções. Ele é fácil de usar, mas ele tem poucas funções para você, por exemplo, fazer algumas estratégias de usinagem, tá? Só que ele é mais focado, né, na parte de 4, 5 eixos, você consegue fazer. Na verdade, ele consegue gerar os códigos com bastante tranquilidade, beleza? Bom, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, isso é muito importante para o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo e levar, né, esse vídeo, esse conteúdo para mais e mais pessoas que curtem esse assunto sobre Rota CNC, beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima, até mais!